deixar arrepiado já na arrancada aí. Até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos. Muito bem, começamos um pouquinho diferente até, nem anunciei a nossa grande atração, Dr. Rafael Bandeira dos Santos, campeão brasileiro em 1981, campeão da primeira Copa do Brasil de forma invicta em 1989, 81 na parceria com Hélio Dourado, que já nos deixou, 1989 na parceria com o presidente Paulo Odoni. Enfim, mas estas são duas apenas das grandes passagens de Rafael Bandeira dos Santos à frente do futebol do Grêmio. O doutor Rafael foi presidente do Grêmio também no início dos anos 90. Para que não me cornetei, foi o presidente que deixou o Grêmio ir para a segunda divisão, mas também foi o presidente que botou o Grêmio de volta na primeira divisão, para contar a história completa. Mas hoje são 114 anos de Grêmio. Um Grêmio 5 vezes campeão da Copa do Brasil, um Grêmio 2 vezes campeão brasileiro, um Grêmio 2 vezes campeão da Taça Libertadores da América, um Grêmio campeão do mundo, um Grêmio campeão da Recopa Sul-Americana, enfim, um Grêmio que só traz alegrias para o seu torcedor. E à beira de mais conquistas. E hoje, um Grêmio sabedor que mais um talento seu jovem foi convocado pelo técnico Adenor Bach, o Tite. Arthur foi chamado hoje pela manhã. Mas quero deixar, antes de falar do Arthur, de outros assuntos, Maurício, o Dr. Rafael Bandeira dos Santos, falar sobre essa data emblemática. Mais da metade da sua vida o senhor viveu dentro do Estádio Olímpico ou agora da Arena, né? Com certeza absoluta, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Sem dúvida, a data de hoje é extremamente significativa para todos nós gremistas. O Grêmio, com a sua trajetória, vamos dizer assim, de mais de 100 anos, 114 aproximadamente, não é isso? 114. E hoje comemora mais um aniversário. E um dia, um momento, vamos falar do momento, eu acho que é preferível, porque o Grêmio vive um ótimo momento. O Grêmio vive um momento muito bom. Hoje coroado até por essa convocação desse jovem atleta de 21 anos, o Arthur, pelo Tite. O senhor sabe que eu vivo muito à frente do nosso tempo, doutor. Eu, em 2015, previ que um jogador ia ser valorado em mais de 100 milhões, Rodrigo Dourado. Então, craque do Internacional, podia ter sido campeão da América, mais ou menos na mesma trajetória do Arthur. O Arthur hoje vale 140 o valor da multa. Então, os caras que me tocaram flauta aí, ó. Eu disse, um dia ainda vou dizer que um jogador do Grêmio vale mais de 100 milhões. Tá aqui, Arthur. E tem o Luan também, né? O problema é que o Luan, por incrível que pareça, né, no seu tempo, 25 anos, era velho. Agora é muito velho. Porque ainda com 25 anos se ia para a Europa, às vezes. Renato, Dinamite, Sócrates, Zico, Falcão, iam com 25. Agora eles querem os galetos aí, 18, 19, 17, agora daí no do Palmeiras. Foi isso decorrente da legislação, da Lei Pelé, basicamente, que provocou isso. E, de certa maneira, eu entendo que ela fragilizou um pouco os clubes. Os clubes, de modo geral, não têm, assim, muita segurança nas relações contratuais, né? Eu acho que ela foi um pouco rigorosa com os clubes. Até porque os clubes mesmo nunca tiveram uma força política, até por falta de união entre eles mesmos. Nunca tiveram uma força muito boa politicamente para acompanhar quando foi feita a legislação. Isso aí fragilizou o clube. Hoje um clube com essas janelas, com essas coisas, no meio de uma competição, é obrigado a perder atletas. Porque o nosso calendário, ao contrário do europeu, ele é diferente. Por exemplo, lá eles começam agora a temporada. O nosso segue o ano, deles segue então, o verão europeu. Então, as coisas não estão funcionando. O Grêmio perdeu agora, por exemplo, um jogador que eu considerava muito bom, que era o Pedro Rocha. Está fazendo muita falta. Um jogador estratégico. Estratégico.
para o esquema tático que o Grêmio vinha adotando com o Renato. Quer dizer, isso aí no meio de uma competição, ou melhor, de 3 competições até então, que o Grêmio estava no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu tenho quase certeza, não vamos atribuir a um único atleta o resultado de uma partida, mas certamente o confronto do Grêmio com o Cruzeiro há poucos dias poderia ter sido diferente. Ah, com certeza. A produção do Grêmio foi se nós muito tivéssemos o Pedro Rocha. Lógico, não vamos botar essa responsabilidade imensa nas costas de um jovem jogador, mas que se transferiu não para o futebol número 1 do mundo, de primeira classe do mundo, que é Espanha, Itália, Inglaterra, mas não Rússia. Quer dizer, aqui, na minha concepção, o Pedro Rocha é jogador para o Barcelona, para o Real Madrid. Nada contra o time aquele, o Spartak, não é? Eu não estou recordado se o Pedro Rocha jogou contra o Cruzeiro. Eu acho que ele jogou contra o Cruzeiro. Eu acho que ele estava em campo. Eu acho que ele jogou contra o Cruzeiro ainda. Ele não jogou, ele estava assistindo o jogo Grêmio e Atlético Paranaense. Ele foi vendido no final da janela. O jogo com o Cruzeiro foi dia 23. Sim, mas... Foram dias 16 e 23. Mas vamos... Acho que o senhor quis dizer Botafogo. Mas vamos concluir o seguinte, que as tratativas já estavam... Ah, sim. Sim. Isso altera, olha, completamente a cabeça de um jogador ou de qualquer ser humano. Por exemplo, jogador de futebol, 99% são inseguros. Sim, tanto é que qualquer um vira procurador de jogador e toma conta. São inseguros. É muito importante a relação no vestiário, que, quando o treinador, que foi uma das grandes qualidades do Renato, é esta, é o relacionamento e a transferência de uma segurança para o grupo. Isso faz o atleta crescer muito dentro de campo. O senhor chegava no vestiário e disse, bom, chegou um lorde inglês aqui, né? Doutor Rafael era o cara mais becado de Porto Alegre. Naquela época. Uma elegância, assim, aquele casaco em cima dos ombros, que era moda na época, né? Ninguém colocava tão bem aquele casaco assim. Era uma categoria. E ainda é, né? Ainda é. Outro dia ele encontrei na rua, o senhor tava que era um... Parecia que ia assumir o governo inglês lá. Não, os tempos mudam muito, muito, muito. Cada coisa... Não, o senhor está inteiro, o senhor está inteiro, está inteiro. Não, mas sou que bom rodado. que para o senhor mudou para melhor. Mas as coisas mudam. Então eu acho isso, futebol, é muito importante um grupo confiante, ele rende muito mais no futebol. Esta relação dos treinadores com o grupo de jogadores é fundamental para qualquer conquista. Doutor, vamos falar em conquista. O que mais lhe marcou? 89, parecia que o Grêmio ia disputar a 2ª divisão do Rio Grande do Sul. Lá perto de Vacaria. Lá perto de Vacaria. O Grêmio concentrou em Lagoa Vermelha. O senhor estava lá. Lá no Hotel Ouro, do meu tio. O senhor estava lá. Eu estava lá. Aí me encontrei com o REC. Imagina só, em 89. Isso. Era o rei de Lagoa Vermelha. Mas eu já trabalhava na Guaíba há 4 anos. E fui lá cobrir o jogo e tal. E eu me lembro de ter feito o presidente Odoni chorar. Porque era um dia dramático. Ou o Grêmio ganhava... Ou era rebaixado. Não, ia para uma repescagem. Não, rebaixado não ia ser. Mas corria risco. Corria risco. No gauchão. De 6 cairiam 2, uma coisa assim. Ia para o torneio da morte. E aí o Grêmio ganhou do Glória por 2-1, o Daltro invadiu o campo, o árbitro era o Carlos Martins. Ficou muita história do lateral Francisco, o Almir era o ponteiro direito, tinha o Assis, Lino. 4 estreavam naquele dia. E nós contratamos naquela semana daquele jogo Vamos ver se eu lembro de todos. Da Glória, o Edinho, o Jandir e o Elcio. Não, tem mais um. Qual? Tem mais um. Cláudio Duarte. Não, Cláudio Duarte entrou junto com o senhor no comando. Tem mais um jogador. 89, não lembro qual. Vamos ver. Elcio, lateral esquerdo. Elcio. Jandir, meio campista. Edinho, que está na calçada da fama e tudo mais. Edinho, o Almir foi lançado. Lino. O Lino. Não, o Lino veio depois. Não, jogou aquele jogo? Não, acho que não. Lino jogou. Bom, também é o seguinte, esses 3 certos. O Maurício procura pra gente. Eu tenho a impressão que o Lino jogou esse jogo. Lino, foi nós que contratamos. Sim. Também o Lino. Foi. Jogou sim, jogou esse jogo também. Mas o fantástico daquele episódio, hoje eu me permito falar... Tinha o Nando, centroavante, o Paulo Egídio. Mas o mais fantástico... O mais exótico em termos de futebol, eu acho que nunca houve igual.
eu lembro que eu fui convidado para assumir a vice-presidência de futebol uma semana antes. Sim, foi tudo de afogadilho. Foi tudo de afogadilho. O Grêmio tinha um jogo no Estádio Olímpico, foi quando eu voltei para o futebol. O treinador era o Minelli. Minelli, Rubens Francisco Minelli. Ontem ainda lembrava essa história aqui. O Grêmio jogou com Passo Fundo no Olímpico, jogava com Passo Fundo. E naquele Campeonato Gaúcho a decisão era por pênalti. Lembra que da partida não podia dar empate, uma coisa assim do Ganhava regulamento. um prêmio extra. Bom, Um ponto extra. Aí eu fui apresentado ao professor Minelli, que era uma legenda em termos de futebol, o professor Minelli. E ele veio falar comigo e me perguntou como ficaria a situação dele no Grêmio. Eu disse, olha, professor Minelli, futebol é feito de resultado. Nós temos esse jogo do Passo Fundo. Se nós ganharmos, o senhor continua. Se nós perdermos, o senhor tem que sair. Eu disse para ele. Porque aí nós vamos para um jogo a morrer lá em Vacaria, nós temos que mexer, mudar. E ele, é assim? É assim, eu disse para ele. E o Minelli não gostava muito desse negócio de demissão, né? Não. Aí o que aconteceu? Nós fomos se não me engano, para o jogo no Olímpico e estávamos ganhando do Passo Fundo. Dali a pouco o Passo Fundo empatou. E aí fomos para os pênaltis. Sabe o que aconteceu? Perdemos nos pênaltis. E aí, o Minelli já sabia o que tinha acontecido. Sim, eu tinha anteriormente dito a ele que ele não poderia ficar, porque não tem ambiente, compreende? Não havia clima mais para ele. Isso não é crítica, são coisas do futebol, são fatos. Você tem que ser sensível ao que está acontecendo. Aí, e agora nós não tínhamos treinador, não tínhamos time para jogar contra o Glória, que não perdia no Alto da Glória, em Vacaria, há mais de ano. O Glória estava voando naquela época. Mas olha só, a empreitada. Aí eu me lembrei de um amigo meu, se tornou meu amigo, eu não o conhecia, Cláudio Duarte. Aí vem a peculiaridade. Eu me reuni com o Claudião, eu vou te fazer vou fazer uma proposta para o senhor. Até na época eu chamava ele de senhor, até depois. Não conhecia. Ele disse, olha, a minha proposta para ti é o seguinte. Ela tem em duas etapas. A primeira, tu é contratado por um jogo. Como assim? Não, um jogo do Vacaria lá, contra o Glória. Se nós perder, nós vamos ser tudo corrido. Tu, eu, todo mundo. Agora, se nós ganharmos o jogo, o teu contrato vai até o final do ano. Eu estou dizendo aqui que o presidente chorou antes do jogo lá em Vacaria, na entrevista que eu fiz com ele. Até o final do ano. Isso era por meio do ano, se não me engano. Depois tinha uma Copa do Brasil, a primeira. Pelo que eu busquei aqui, 30 de abril de 89. Tô com as escalações aqui. Final de abril, maio, de abril. Quase meio do ano. Aí eu disse para o seu Claudião, tem que ter aquilo roxo para aceitar essa proposta que eu estou fazendo. Eu quero saber se o senhor tem. Eu tenho. Que eu quero, eu aceito. É comigo mesmo. Eu aceito. Tá bom. Aí montamos a Operação Vacaria. Aí o Cacalo, se não me engano, foi ao Rio de Janeiro, a meu pedido, doutor Luiz Carlos, nosso presidente, para contratar o Edinho, o Jandir. O Elcio foi por telefone, ele está no Paraná, se não me engano. Basicamente o Edinho e o Jandir. Cacalo foi para o Rio. Na segunda-feira. E o Lino, se não me engano, era reserva do Palmeiras. Uma coisa se assim. Não me engano. Mas o Lino nesse jogo não estava, hein? Não estava, não. Não estava? Não estava. O Grêmio, Mazarope, Alfinete, Luiz Eduardo, Edinho e Elcio. Isso. Jandir, Cristóvão e Cuca. Isso. Almir, Kita, depois Marcos Vinícius. Paulo Egídio, depois Amaral. Correto. Essa é a escalação. É isso. Eu achei que o Lino não estava, não. Essa é a escalação de 89? 89, 30 de abril de 89. O Cristóvão jogou esse jogo? Aqui, ó. O Cristóvão chegou em 88, estava no Grêmio Show. Tem a do Glória também aqui depois. Foi isso que aconteceu. Aí nós...
fantástica, contratar um treinador por um jogo. E o treinador não aceitou. Agora, hoje, por exemplo, nas condições atuais, aí tem o auxiliar técnico, o auxiliar do auxiliar técnico, o preparador físico, o auxiliar do preparador físico. É uma entourage fantástica de futebol. Então tem coisas que os tempos mudaram. Eu não estou criticando. Mas que profissionalizou mais ainda, né? Exatamente. Se melhorou, piorou, aí a gente pode discutir. Nem eu me lembro de uma época, só um minuto, Evaristo Macedo, que eu trouxe para o Grêmio, que é uma grande figura, humana e profissional. O velho Evaristo. Grenal, me ligam de manhã do Estádio Olímpico, o Grêmio concentrado para jogar um Grenal no Beira-Rio. A primeira vez que o Evaristo veio para o Grêmio foi que ano? Foi... Bom, o senhor esteve em 89. 90 ele estava no Grêmio, acho. Eu acho que sim. Ele não entrou no lugar do Poleto? Ele. Foi, eu acho que foi. Entrou no lugar do Poleto? Eu acho que foi, eu acho que foi. O Poleto perdeu lá no grande Paraguai figura, e tal. Grande figura. Evaristo Macedo. Evaristo Macedo. Aí um Porque dia... ele treinou o Grêmio campeão da Copa do Brasil em 97. Aí o Verardi me liga do Estádio Olímpico, domingo de manhã, o Grenal, os jogadores concentrados lá no Estádio Olímpico, faziam as refeições no próprio refeitório do clube. Estão com um problema aqui, chefe. Ele disse assim, quando é que não tem problema? Não, é que os funcionários do refeitório entraram em greve. No dia do Grenal, pela manhã, almoço ao meio-dia. Sim, os caras são estratégicos. Estratégia, greve, movimento paredista no dia do Grenal. Aí toquei para lá, né? Toquei para o Olímpico, cheguei lá no Olímpico, fui em direção ao refeitório, entrei, olhei para dentro, tinha um guichê, assim, uma cozinha ali, onde passavam os pratos. E eu, quando eu olho lá para dentro, estava de avental branco, um gorro, Evaristo Macedo. Aí ele vira, doutor, não se preocupe, já está tudo resolvido aqui, eu estou fazendo a boia hoje. Fantástico isso. Isso é fantástico. São coisas de futebol isso que eu acho Paulo que... de Souza Lobo, que fazia tudo lá em Pelotas. Exatamente. Galego? O Galego fazia tudo. Cortava a grama. O Galego cortava a grama se precisasse. Aparício, lembra? Aparício, o APA. Então são uma coisas cobertura assim... de Copa do Mundo com o Aparício, em 90, tu acredita? Sim. Levamos de convidado e tal, o APA, velho APA. Então são coisas assim maravilhosas que o futebol permite que a gente guarde na memória e tendo a oportunidade... Sabe o que me preocupa nisso tudo? Eu estava em quase todos esses momentos. Sim. Isso aí prova que... Tu é rodado, né? É colega de quilometragem. Isso Quer aí. dizer, então, o futebol tem coisas maravilhosas. O senhor começou em 76 no Grêmio? Com o Dourado. 41 anos. O presidente Dourado. E aí, em 77, era o Olmedo no futebol. Era Nelson Olmedo no futebol. O senhor já tinha saído? Não, eu estava no jurídico do clube. É porque ali não variava tanto. Variava, mas não variava tanto, né? Depois ficamos em 80, eu fui convidado para vice de administração pelo presidente Dourado. Aí, em 79, 79 também, e aí eu fui convidado pelo presidente para o futebol em 80. Aí que começou o futebol. Agora, 76 deveria ser um inferno, né? Só se falava no Brasil inteiro, no Internacional, um pouco menos no Cruzeiro, no Fluminense, mas no Grêmio, coitado, o Grêmio tinha que sair das cinzas. Eu acho pior que o inferno. Se existe algo pior que o inferno... Não dava para ir no supermercado. Eu acho que existe. O clima era terrível. Eu lembro até um episódio... E os dois do mesmo tamanho, mas naquele momento... Sim, isso foi em 76. Aí nós fomos disputar uma decisão de Campeonato Gaúcho lá no Beira-Rio. O Internacional era apenas binacional e heptagaúcho. E lá perdemos o Octa, ou o Inter, melhor, o Inter ganhou o Octa. Então foi um ano terrível na história do clube. Haviam gremistas até muito importantes que pregavam até a extinção do Grêmio. Olha a loucura, o grau de loucura que chegou naquela época, 76. E aí tivemos a felicidade de contar com o Eldorado, o ex-presidente, meu amigo. Me tornei amigo dele, pessoal. Eu conheci naquela oportunidade, naquele tempo, naquele ano.
E acompanhei Dourado até 80, 76, 77, 78, 79 e 80. E 81. Quando tivemos a sorte de conquistar o primeiro brasileiro. Em 81. Então, foi um momento, assim, muito emblemático na história do clube, que hoje completa 114 anos, quando nós concluímos o Estádio Olímpico. Não, a sequência do Grêmio de heroísmo era um negócio impressionante. Não tinha dinheiro para fazer um estádio, fez. Não tinha dinheiro para fazer um time, fez um time imbatível em 77. E em 76, quando o Internacional tinha um cano de time, eu me lembro de um Grenal que o Grêmio fez 2-0 e o Inter devolveu depois o 2-0. Zequinha, se não me engano. Não, o Zequinha foi 3-1. Foi 3-1. O 2-0 eu não me lembro, mas foi... Eu acho que foi Anchieta e Tadeu Ritt. Eu acho que foi. Porque o Inter foi Figueroa e Carpegiani. Foi. Foram os dois jogadores correspondentes, não é isso? Correto. Vamos puxar pela memória, não estou vendo nada aqui. Bom, mas aí é o seguinte, 77 o Grêmio fez um cano de time. E o Inter estava desmanchando o time porque achou que era hora e tal. Mas e era ganharia um time do Grêmio. muito bom. Contratou o Luizinho Lemos, contratou o Edu, que jogou com o Pelé. Contratou o Vasconcelos. A soberba perdeu. Aí torceram, queriam fazer uma seleção maior ainda. Né? Eu sempre disse uma coisa, eu sempre prefiro jogar contra time que vem de vitória do que contra time que vem de derrota, em se tratando de time grande. Agora, depois quem dizia que havia soberba eram os colorados em relação ao Grêmio. Né? Porque o Grêmio emendou um monte de títulos, aquela década de 90, por exemplo. Sim. Mas o seu pior momento foi aquele da Aquele queda, momento foi terrível. O senhor acabou morando quase no Rio. Eu me lembro que eu dizia na Rádio Guaíba, olha, o doutor Rafael pode ter derrubado o Grêmio, mas ele está morando no Rio para trazer o Grêmio de volta. E foi uma luta. Acompanhava a escala de arbitragem. Quase que vender a alma para o diabo. Para fazer aquela... Engenharia toda. Engenharia. Ficar amigo do Euricão. Não, o presidente da CBF naquela oportunidade era o Ricardo Teixeira. E ele me disse uma coisa... Já era o Ricardo, entrou em 89. Era ele. Doutor Ricardo. E eu vou revelar uma coisa agora, que eu nunca comentei. Ele me disse que um dos motivos do Grêmio ter caído foi o fato do Grêmio ter sido muito independente politicamente. Não ceder a pressões do centro do país. Cardeal gosta de ser cardeal, né? Não adianta. Entende? Porque o Grêmio, até então... Porque nós criamos, em 78, se não me engano, a primeira associação de clubes brasileiros profissionais. O primeiro presidente foi o Dourado, o presidente Hélio Dourado. Quer dizer, na época já se tentava chutar a porta. Nós tentamos criar uma nova realidade para o futebol, porque os clubes naquela época, muito mais do que hoje, não tinham força nenhuma. Eles não eram representados na CBF como hoje são. Tem uma participação e tudo mais, participam da eleição para presidente da CBF. Tudo. Naquela época, não, só as federações. Os clubes eram marginalizados. E nós criamos, eu até, como profissional, como advogado, naquela oportunidade, elaborei o primeiro estatuto. Fui eu que fiz, a pedido do presidente Dourado. Que foi o primeiro presidente da associação. Primeiro presidente da Associação de Clubes de Futebol Profissional do Brasil. Antes do Clube dos 13. Antes do Clube dos 13. Que surgiu em 87. Exatamente. Com o Aidar como presidente. Sim. Carlos Miguel Aidar. Mas o primeiro movimento de não aceitação aos mandos e desmandos da CBF, o Grêmio foi um dos principais agentes. E isso marcou muito na CBF. Lógico, quando você dá o lado para certas coisas, o caso do Grêmio no futebol, naquele ano... Mas o Grêmio tinha um belo time, né? Tinha um bom time. Pô, Maurício, Nilson e Paulo Egídio. É para ser campeão brasileiro. E aí... mas lógico, eu acho, por exemplo, que eu assisti jogos assim, sobrenaturais de Almeida.
com relação à arbitragem. O juiz só apitava a nosso favor. Sempre a favor. A bola não chegava, né? Era falta a favor do Grêmio. Mas isso depois para voltar. Não, quando caímos. Era para não cair. E não tinha jeito. E não tinha jeito, porque era sempre a favor. É muito fácil um juiz fazer isso no jogo. Não sai jogo. É falta. Tranca. Quando a bola tá chegando, falta. Não chega no gol. Eu achei que o senhor estava dizendo que a arbitragem beneficiava. Não, ela truncava. Ela travava o jogo. Travava o jogo. Marcava a favor, mas parava. Tu tava criando uma jogada, falta. Se um árbitro quer trancar uma partida, tu precisa ganhar. Ele apita a favor, ele não apita contra. Agora, 91, era o Dino Sani que já estava dando uns doces ali na... Sim, aí Mas eu perdi, por ainda foi exemplo, com uma decisão de Copa do Brasil, o Grêmio lá em Criciúma. O meu vice-futebol é o Alberto Galia, campeão do mundo. É. Grande figura do Grêmio, ex-presidente. Mas o tempo já passa para falecido. todos nós, né? E aí? Não, apostaram nas figuras certas no momento errado. Então, há uma conjugação no futebol que define certas coisas. Como é que o senhor conseguiu conviver com o Ernesto Guedes? Que figura, né? Está nos assistindo, cuidado. O Ernesto é meu amigo. Meu amigo também. Eu contratei para subir no ano seguinte. E um detalhe, naquela época, quando um time grande caía, não tinha uma certa facilidade financeira que tem hoje. Porque naquela época não é como é hoje. Hoje você cai, no ano seguinte... Tem uma fortuna. Você continua ganhando a mesma coisa da Rede Globo, da televisão. Sim. Naquela época, não. Você não ganhava nada. Agora, você só imagina... força da camisa. Imagina um clube grande, que hoje está na segunda, e não tem... Ou melhor, tem receita zero. O que ele faz? Quando tudo despenca, porque aí despenca também a arrecadação social, despenca tudo. Bilheteria num primeiro momento. Eu me lembro quando nós saímos em 76 do Beira-Rio, depois que perdemos o Granal e o Inter foi campeão, eu liguei falei com o meu cunhado na época, o Sérgio Pegoraro, conselheiro do Grêmio. Grande figura. Sérgio, Temos que trazer aqui o Sérgio. Só tem uma solução, eu disse para ele. Ele, qual é? Nós vamos amanhã lá no Grêmio e vamos comprar um título de sócio, eu não era sócio ainda, e uma cadeira cativa. Aí nós fomos. Mas é louco? Não, vamos fazer isso. Nós não éramos dirigentes ainda. Tá? Aí fomos no Grêmio. Chegamos no Grêmio, no quadro social, ali no Estádio Olímpico. Chegamos no balcão deserto, entregue às moscas. Aí eu gostaria de... Uma funcionária que me atendeu lá, nos atendeu... Nós gostaríamos de comprar uma cadeira cativa e um título de sócio. A guria não acreditou, a funcionária. Saiu correndo, foi lá chamar o gerente. Deve ser algum maluco, alguma piada. Tá de sacanagem. Vai tocar flauta. Algo assim. É incrível, Luiz. Que história maravilhosa. Bom, depois do intervalo comercial, prepare aí para você gravar se quiser. Agora, hoje tem tudo na internet, mas se quiser gravar não tem problema nenhum. O programa, muita gente já grava o programa e fica também no Facebook, né? facebook.com/Luiz Carlos Reck para todo sempre. Fica no YouTube também. Nós, depois do intervalo, vamos mostrar o gol que derrubou, como diria Armindo Antônio Ranzolin, um grande iceberg, né? Baltazar Maria de Moraes Júnior calando mais de 100 mil pessoas no Morumbi. Já voltamos. Vamos até para homenagear o Dr. Rafael Bandeira dos Santos. Futebol é uma eterna batalha, mas também tem que ser um eterno reconhecimento, né? Dos bons, dos maus momentos, mas na balança, mais bons do que maus momentos. Está aqui no dia do aniversário do Grêmio, porque é outra figura emblemática, e na figura do Dr. Rafael cumprimentamos toda a torcida tricolor. Um abraço ao presidente Romildo. O presidente Romildo hoje tem 150 compromissos. Se ele viesse aqui, ele teria que ir em todos os outros veículos. Então, nós vamos trazer o presidente aqui em outra data muito importante, ou comemorativa de título, ou trazendo uma taça ainda esse ano, quem sabe, né? O ano passado ele veio aqui com a taça com a taça não, mas veio aqui... Com a medalha? Com a medalha, um dia depois da conquista da Copa do Brasil.
abandonou o jantar de comemoração e esteve aqui. Porque o presidente é muito presente. O presidente respeita muito o trabalho da imprensa. Sabe que ele foi comentarista lá em Osório, né? Sim. E quando terminou um Grenal que o Internacional ganhou, ele se negou a comentar e foi embora. Largou, disse, eu não vou fazer comentário final. Mas em homenagem à grande nação tricolor, mais de 80 mil sócios, uma infinita quantidade de títulos, toda a razão para sorrir no dia em que tem a convocação de Arthur, o Grêmio que tem Luan, o Grêmio que tem Renato Portaluppi. Daqui a pouco o doutor Rafael vai contar a história de como o Renato veio parar no Grêmio. Era padeiro em Bento Gonçalves. Mas vamos lá, o gol na memória. Quer narrar aí, doutor Rafael? Não, obrigado. Paulo Roberto alça a bola para a área. Quem pula ali é o Renato Sá? Não. Ali é. E Baltazar sobra para ele e estufa os cordéis da Valdir cidadela Pérez, adversária. Valdir Pérez, falecido Valdir Pérez, né? Morreu com 66 anos o Valdir Pérez. Que crime, né? Eu tomei um susto, disse, não pode, estava inteiro, estava treinando um time lá no interior de São Paulo. Esse é um dos gols mais bonitos da história do estádio, né? E o regulamento daquele campeonato era diferente. Havia a possibilidade de 3 jogos na final. Então, o primeiro jogo, nós ganhamos em Porto Alegre. 2-1, se não me engano, parece que foi. O Serginho pisou na cabeça do Leão? Foi. Depois houve uma bronca lá em São Paulo também. Isso, o Serginho foi expulso. Aí nós ganhamos, se não me engano, o Paulo Isidoro jogou muito. Jogava muito Paulo Isidoro. E nós ganhamos o jogo. Aí fomos para São Paulo. Se houvesse um empate naquele segundo, teria o terceiro no outro domingo, no domingo seguinte. A não ser que o Grêmio ganhasse a segunda partida. Agora o senhor vai contar 2 histórias depois do intervalo. Era melhor de 6 pontos, ou seja, 4 pontos. Naquela época não era 3. 2 são 4. Dispensa o terceiro. Agora, se... Dá 3, pode dar 3 a 3 e é pênalti. Bom, aí o senhor vai contar 2 histórias depois do intervalo. Como é que o senhor tira um campeão gaúcho, que era o Paulinho, que era já símbolo de outras conquistas no Grêmio, de outras passagens pelo Grêmio, tem a convicção de contratar o cara que tinha perdido o Campeonato Gaúcho para o Grêmio, Enio Andrade, que era técnico do Internacional, perdeu para o São Borja, e a vinda do Renato Portaluppi para o Tricolor. Já voltamos. No mês do Gaúcho, a Ubra TV está com uma promoção especial que vai dar um baita presente para um telespectador. Quem conta mais pra gente é o amigo Edson Dutra dos Serranos, que também é apresentador aqui da nossa Ubra TV. Alô, amigos telespectadores, vocês querem ganhar um presente da Ubra TV nesse mês de setembro, o mês dos gaúchos? Participem da promoção Coisas de Gaúcho. Concorram a uma estadia com tudo pago para ti e acompanhante no Vila Ventura Eco Resort, uma das belezas do nosso estado em Viamão. Envie-nos uma foto de vocês fazendo algo pertinente ao gaúcho para o nosso e-mail ou acesse a promoção pelo Facebook. O regulamento está à sua disposição no site Coisas de Gaúcho, uma promoção da Ubra TV com o apoio do Vila Ventura Eco Resort. Participa-te! É isso aí, Edson. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo, da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, espaço agradável para o lanche, cafezinho e a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. O Posto Boqueirão fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui, em frente ao campus da Ubra, onde eu abasteço. E a rede de postos Boqueirão está ajudando a campanha Salve o Arthur, um menino de 1 ano e 2 meses, portador de uma doença chamada encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal.
Parte do valor abastecido será convertido para esta ação. Mais informações e como ajudar pela página facebook.com/Arthur com TH Galvão Porcino. Arthur Galvão Porcino, tudo junto. E o preço da gasolina comum é o mesmo da gasolina aditivada aqui no posto em frente à Ubra e também lá no Boqueirão, posto Boqueirão. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa? A Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado, conexão estável, suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo 4063-7100, 4063-7100. A Sem Telecom, sua empresa 100% conectada. Livraria Traço, uma livraria pequena, aconchegante, atendida por quem realmente conhece livros, pioneira na internet em livros usados. Conta com mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Aranha 966, traca.com.br e o livro que você tem em casa não é estorvo não. Leva lá, ganha um din-din e ainda ajuda a aumentar toda essa quantidade de livros no acervo. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Amanhã é sábado, dia de abastecer as prateleiras. Espaço também para reuniões de até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Tu já pensou em dar uma cara nova para a sala da tua casa? A Estofaria Jaime Rocha tem uma solução para você que quer mudar sem precisar gastar muito. O Jaime é especialista em repaginar sofás, cadeiras e poltronas. Seus móveis vão ficar novos de novo. É garantia de muito conforto para você aproveitar a casa. A Estofaria Jaime Rocha trouxe a ideia essa para a Umbra TV, porque além de economizar, renovar os móveis que você já tem, ajuda a preservar o meio ambiente. Liga agora, 3051-7297 e solicite orçamento. Deixa eu dar mais uma notícia importante aqui e legal. Olha aqui, amanhã, check-up elétrico gratuito, promoções de baterias, a partir das 8 horas da manhã, lá na Sertório 4789, por coincidência na REC Baterias. É uma ação da Moura, junto com a REC Baterias, que é pit stop, quer dizer, parada obrigatória. Revisa a parte elétrica, né? Vê se está tudo funcionando, bateria com bom desconto e ainda vai levar mimos para casa, lá na Sertório 4789. É mole o que é mais, doutor Rafael? Isso aí é uma barbada. E ajuda o REC ainda. Lógico, né? Vai te conhecer lá, o garoto propaganda da REC. Eu vou lá, vou cedo amigo amanhã. do REC, chega lá. Vou lá amanhã cedo. Amigo do REC tem desconto especial. Lógico, sem dúvida. Olha aqui, volante Arthur foi convocado por Tite para os Jogos do Brasil contra Bolívia e Chile nas eliminatórias. O jogador foi observado em loco em 7 partidas pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira. Pegou a idade, vou colocar o óculos. Olha aqui, Tite compara a evolução de Arthur na carreira com o surgimento de Gabriel Jesus. Tricolor deve escalar time misto domingo contra a Chapecoense, que ainda não tem técnico e pode ser Celso Rotti, vem aí. Christian, Arroio e Jael podem reforçar o elenco do Tricolor para o jogo de domingo. Christian, que veio do Corinthians, Arroio, que pela primeira vez pode jogar 90 minutos, e Jael, o Cruel, que estava lesionado. No Inter, Guto Ferreira destaca experiência de Hernando e aposta em boa atuação do zagueiro para reverter o que aconteceu no passado. Zagueiro Thales, que estava no CSA, já tem o nome publicado no BID. Time do Inter para amanhã: Danilo, Vinck, Hernando, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, William Potker e o Damião. Beira-Rio terá capacidade reduzida para a partida contra o Figueirense. Cerca de 13 mil lugares estão indisponíveis devido à montagem de palco para show. Cadeiras VIP foram excepcionalmente disponibilizadas sem custo adicional ao ingresso tradicional das áreas livres do Beira-Rio. Quer dizer, o Inter fez um acordo com a Abril para facilitar a vida do torcedor. Convocados pelo Tite hoje pela manhã: Alisson da Roma, Cássio do Corinthians, Ederson do Manchester City. Zagueiros: Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e Gemerson. Laterais: Dani Alves, Danilo,
Marcelo, Felipe Luiz, meias, Arthur, Diego é o do Flamengo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, William, que é o cabeludo, e Fred, aquele que jogou no Internacional. Atacantes, Diego Tardelli, estava esquecido lá no Shandong Luneng, Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Jogos de hoje pela Série B. Santa Cruz e Goiás, jogo dos desesperados. E no Castelão, jogo que interessa ao Internacional. Se houver empate entre Ceará e América ou vitória do Ceará, o Inter ganhando amanhã do Figueirense será líder da Série B, que o doutor Rafael não tem saudade nenhuma. Jogos de ontem pela Sul-Americana. Santa Fé e Libertad 1-1. Libertad classificado, venceu o primeiro jogo por 1-0. Flusão 1-0 na LDU, jogo de volta dia 21 de setembro. Ontem pela Libertadores da América, o velho aqui sabe das coisas, hein? Eu disse, é o jogo mais fácil, o mais difícil, o enfrentamento mais emblemático entre os quatro, que pode ser o mais disparelho para um lado ou pode ser para o outro. Se não tomar uma goleada hoje, o River vai classificar fácil. Tomou a goleada. Chegou a citar se não levar 3-0. Se não levar 3-0, volta vivo para a Argentina. Eu estava chulhando 2-0 e dizia agora, qual a tese minha que vai dar certo? Tá vivo, mas com aparelhos e o melhor médico contratado foram vasculhar o planeta inteiro para ver se salvam o que já recebeu a extrema-unção, que é o River Plate. E o Lanús pode... Tomou 2-0. Tomou 2-0 do São Lourenço. É não passar a próxima fase. Doutor Rafael. E se não me engano, ele tem o melhor retrospecto que o Grêmio, não é? O Lanús é o único. É o único. O Grêmio decidirá as 3 vezes em casa. Se o Lanús ficar fora. Vamos torcer São Lourenço. É isso? São 3 enfrentamentos. Exatamente. Um meio enfrentamento com o Botafogo e 2 inteiros aí contra Santos ou Barcelona. Está mais para o Santos. E na decisão contra Jorge Wilstermann ou o River, né? Ou Lanús, ou São Lourenço. Doutor Rafael, a vinda do Renato, e a outra pergunta era... Vai falando... Do treinador, do Paulinho de Almeida, não foi? Isso, do treinador. O senhor tirou o Paulinho de Almeida e colocou Enio Vargas de Andrade com Gilberto Tim. Não, Wellington Fritzen. O perdedor. Sim, o seu Enio. Sempre que nós... E teve que aguentar ainda o Santana, o Paulo Santana, dizendo que o Andrade não ganhava um gauchão sequer e o Grêmio ia contratar. Bom, que era retranqueiro. O Enio, uma grande figura. Os filhos do Enio foram lá na RBS para dar o Santana. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Há pouco nós falamos da insegurança de jogadores de modo geral. Mas junto com isso também, a necessidade para os dirigentes, eu entendo assim, a blindagem do vestiário. Na busca das condições ideais para se trabalhar, ou para eles trabalharem. Você tem que blindar o vestiário. Eu sempre fiz isso. E aí você via no Enio isso. Bom, aí o que aconteceu? O Paulinho de Almeida... O senhor tem 1 minuto e meio para as duas histórias. O Paulinho de Almeida, até, se não me engano, ele era cunhado de um conselheiro do Grêmio. E eu trouxe ele para o Grêmio, nós fomos, pela primeira vez, ganhamos... Paulinho de Almeida é o mesmo Paulinho Piranha. Mesmo Paulinho Piranha. Tá. Foi o primeiro título que o Grêmio ganhou no Beira-Rio. Foi em 80. Até o Renato fazia parte da foto. Ele participou daquele campeonato. O Renato, com 17 anos. Aí está ele, Baltazar, Paulo Isidoro, Renato, Baidec, não sei o quê, Paulo César, Paulo Roberto, entende? E aí foi. Muito bem. Aí nós ganhamos o campeonato, apertado, porque o time do Inter era muito melhor, tinha sido campeão brasileiro no ano anterior, 7-9. Tricampeão invicto. Invicto, e estava na Libertadores. E estava na Libertadores, o time era muito bom. E o Grêmio só no esforço. E nós conseguimos ganhar, porque o Inter perdeu em São Borja lá para o Enoir, lembra? Isso, o Enoir fez 3 gols. Porque o Inter resolveu de ir avião. No dia do jogo, de avião, e eu passei a noite batendo tambor para cair um temporal. E caiu! E caiu! Bom... Aí o senhor resolveu contratar o Enio Andrade. Aí ganhamos o Campeonato Gaúcho. Aí eu cheguei para o presidente Dourado e disse assim, presidente, pela minha avaliação, se nós mantivermos o Paulinho de Almeida na próxima temporada, 81, isso, nós
Eu acho, pela minha observação, análise do vestiário... Não vai crescer nada. Nós vamos morrer na praia. Bom, e aí contratou ele, foi campeão brasileiro. E a história do Renato foi o seguinte: mandou o Espinosa buscar o Renato lá em Bento Gonçalves. Diz, traz que joga muito, brilhou numa preliminar. Foi isso. Não vai dar tempo de contar. Outro dia o senhor vem aqui de novo, tira a máscara, né? Tá morando lá no Paraíso, que é Belém Velho, né? Belém Novo. Belém Novo. Bom, os dois são maravilhosos, né? Tem o Lami ali perto também, tem Itapuã. Tá morando no Paraíso. Tem certas coisas que depois de um tempo a gente pode falar, viu? Até para não constranger ninguém, não é a minha intenção. Eu apenas quero colocar mais a título de cultura do futebol. É isso aí. Vem contar outro dia aqui. Obrigado. Até às 19h.